Olá, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Eu quero falar sobre a história da alimentação humana num prazo de um ano. Vamos trazer algumas informações assim. O homem teve a mesma origem dos primatas lá e há 3 milhões de anos atrás surgiu o primeiro elo da cadeia humana, que é o Australopithecus. A partir daí, o homem foi evoluindo e todos os outros elos estão muito bem relacionados. Tem o famoso elo perdido, que é da onde que surgiu o caminho para transformar do primata no Australopithecus. Não é o caso. Então nós vamos imaginar, isso foi mais ou menos 3 milhões de anos atrás. Então nós vamos imaginar esses 3 milhões de anos em um ano. Vamos entender o que é 3 milhões, porque 3 milhões de anos é um tempo que a gente não tem a menor noção do que é. Então nós vamos entender o que é 3 milhões de anos em um ano. Então no primeiro segundo do dia 1º de janeiro, o Australopithecus surgiu. Tá? E daí como é que ele se manifestava? Que tipo de atividade ele tinha? Como é que era o cérebro dele? Então você tenta imaginar lá há 3 milhões de anos atrás, ele lutando pela sobrevivência. Há 3 milhões de anos atrás não tinha mais dinossauro, já tinha passado o dinossauro, então ele já estava num desenvolvimento, uma luta com animais menores. Ele se alimentava do quê? Raízes que podia arrancar, animais que ele caçava, peixe que ele pescava, algumas frutas e só, não tinha mais isso. E aqueles genes do Australopithecus foram se adaptando àquele tipo de alimentação. Então, tudo que o Australopithecus comia, ele foi se adaptando. Aqueles amigos deles, espécies que não se adaptavam a esse tipo de alimentação, iam ficando pelo caminho. Então ele foi sobrevivendo porque o código genético dele aceitava peixe, caça, pesca e coleta. E assim foi durante muitos milhões de anos, que na nossa história transcorre lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Chegamos em dezembro e ele só fazendo isso: caça, pesca e coleta. No dia 30 de dezembro, faltando um dia para o final do nosso ano, ele teve o início da agricultura às 13 horas da tarde. Então, no dia 30 de dezembro, às 3 da tarde, foi o início da agricultura. Isso equivale, na história da civilização, a 12 mil anos atrás. A partir desse momento, entrou um novo produto na alimentação, que é os cereais plantados. E é o trigo, milho, outros cereais plantados selvagens daquela época, porque os caras descobriram, foram pegando, resolveram plantar e começaram a adaptar, naquela época, seus genes a esses cereais. No dia seguinte, dia 31 de dezembro, às 3 horas da manhã, eles começaram a formar os pequenos burgos. Aquelas comunidades de agricultores começaram a construir casinhas em volta. Então, às 3 da manhã do dia 31 equivale aos primeiros burgos. E às 3 horas da tarde do dia 31 equivale às primeiras cidades clássicas, tipo Atenas, essas cidades mais tradicionais. Então, no dia 31 de dezembro, às 9 horas da noite, faltando 3 horas para terminar o ano, foi introduzido o açúcar. O açúcar começou lá pelos cruzados que foram para o Oriente, descobriram o açúcar e vieram trazer essa especiaria. Depois se aprofundou mais com os portugueses. A grande especiaria dos portugueses, a grande riqueza dos portugueses foi o açúcar. E eles foram espertos, eles construíram a primeira usina de açúcar na Ilha da Madeira. Aos 18 minutos antes da meia-noite, apareceu a farinha refinada. Ou seja, está quase terminando o nosso ano e quando apareceu a farinha refinada. E 7 segundos antes da meia-noite apareceu o xarope de milho. Xarope de milho é Coca-Cola, esses refrigerantes. Então, nesse momento que apareceu na história da alimentação a Coca-Cola.
e aos 4 segundos antes da meia-noite apareceu o produto químico. Então você está analisando, tem que imaginar o seguinte: durante 3 milhões de anos, que nós representamos aqui por um ano, os nossos genes se acostumaram a comer caça, pesca e coleta. Um dia antes do final do ano, ele começou a fazer a plantação, né, de cereais plantados. E alguns segundinhos começou a botar essas coisas chamadas química para dentro do nosso corpo. Qual é a possibilidade do teu genes ter se acostumado com isso aqui? 0,0, não tem a menor possibilidade. Qualquer química que tu botar para dentro do corpo, nossos genes não estão acostumados a isso. Talvez, se nós continuarmos envenenando com químicas em cima de química durante mais 3 milhões de anos, quem sabe vai gerar um outro ser que sobreviva a esses produtos químicos. O açúcar foi a 7 segundos, o açúcar foi a 18 minutos, foi 3 horas antes. A farinha de trigo, 18 minutos antes da meia-noite. A xarope de milho, 7 segundos. E o produto químico, 4 segundos. Então, tenta agora trazer isso para a nossa vida. O que você pode comer que teu código genético, que teus genes entendem como alimento? Caça, pesca e coleta. Raízes e frutas. E os cereais? Ele está se adaptando, ele ainda está se adaptando. Por isso que os cereais podem causar problemas se a gente comer muitos cereais. Aquelas pessoas que comem cereais misturados com uma alimentação mais sadia, pega um exemplo, japonês que come muito peixe e come arroz, eles não têm distúrbios degenerativos que tem o pessoal do mundo ocidental. Então eu espero que você tenha entendido nessa correlação de 3 milhões de anos em um, de que nós não podemos, sobre qualquer conceito lógico, comer alimentos que estão recém entrando na nossa história de alimentação. Espero que isso tenha te ajudado a te posicionar frente aos alimentos de verdade. Alimentos de verdade são os alimentos que não têm química. Que tu olha o pacote e não tem nenhum ingrediente, feijão empacotado, não tem nada de química, de antes e tal. Tire todas as químicas da tua vida, porque com certeza nenhuma delas pode fazer bem para a tua saúde. Eu desejo a você uma super saúde.